E se você tem uma Bíblia, quero que abra em Josué, capítulo 8. Bem, é sobre isso que quero falar com você nesta manhã. E eu dei um título para isso que, quando eu disser, provavelmente não fará muito sentido para você, mas fará quando terminarmos. Quero falar sobre isso e acredito que todos nesta sala precisam responder a esta pergunta nesta manhã. Em qual montanha você está? Agora percebo que ao dizer isso, neste momento você está pensando, não faço ideia do que você está falando. Mas na verdade, quando você chega a Josué capítulo 8, a verdadeira pergunta é, em qual montanha você está? Agora preste atenção nisso. Quero te situar sobre o que está acontecendo em Josué capítulo 8. O comentarista esportivo da ABC, Jim McKay, é quem recebe o crédito por essa primeira frase sobre a emoção da vitória e a agonia da derrota. Mas preciso dizer a vocês, amigos, que a emoção da vitória e a agonia da derrota já eram conhecidas muito antes de Jim McKay fazer essa declaração nos anos 70. Posso garantir isso. Na verdade, se quisesse dar um grande título para Josué 6, 7 e 8, seria a emoção da vitória, a agonia da derrota e a emoção da vitória. Em Josué capítulo 6, você lê sobre a batalha de Jericó. Pense nisso por um momento. Você lê que o povo de Deus confiou em Deus, ouviu sua voz e experimentou a emoção da vitória. Em Josué, capítulo 7, você espera mais vitórias. Ao chegar em Josué, capítulo 7, você lê sobre a batalha de Ai. Eles não buscaram a Deus, desobedeceram a Deus, não fizeram o que Deus lhes disse para fazer. E assim, literalmente, experimentaram a agonia da derrota. Agora você está de volta em Josué, capítulo 8. Em Josué, capítulo 8, os filhos de Israel retornam a Ai, ao lugar onde foram derrotados. Essa é uma boa maneira de dizer, eles estão de volta ao lugar da derrota. E aqui está o interessante, eles estão de volta ao lugar da derrota, mas o que vamos ver hoje é uma repetição. Em Josué 7, eles estão em Ai, são derrotados. Você está de volta em Ai, em Josué 8, mas agora veremos a emoção da vitória. Então, qual é a lição? Ouçam com atenção. Porque todos aqui conhecem a emoção da vitória, mas também a agonia da derrota. Todos sabem o que é ter sucesso, talvez em uma área da vida, mas serem derrotados em outra. Todos nesta sala sabem o que é ter grandes dias nos relacionamentos. Nos relacionamentos, olhem apenas para frente, não olhem para os lados e ninguém vai perceber. Todos aqui conhecem a agonia da derrota nos relacionamentos. Todos nós conhecemos a emoção da vitória e a agonia da derrota. Então a lição de Josué, capítulo 7, essa derrota, e Josué, capítulo 8, essa vitória, é a seguinte. O pecado é conduzir a vida fora do plano de Deus. É isso que é pecado. O pecado impede a obra e o poder de Deus em nossas vidas. Essa é a lição. Josué, capítulo 7. Mas quando o pecado é tratado, como na última parte de Josué, capítulo 7, podemos novamente experimentar a obra e o poder de Deus. Então pense sobre isso. Agora eles estão retornando para a segunda batalha de Ai. Eles estão voltando ao mesmo lugar onde experimentaram a agonia da derrota. E alguns de vocês, se conseguirem pensar em pecados diante dos quais estão perdendo, podem pensar em áreas da sua vida onde desejam a vitória. Quero vitória no meu lar, no meu casamento e nas minhas finanças. É isso que eu quero. Mas o que vocês têm experimentado é a agonia da derrota. É isso que vem aqui. É isso que Deus faz. E eu lhes digo, isso é algo que vocês precisam entender sobre Deus. E dizemos amém, mas muitas vezes, quando enfrentamos as batalhas da vida, não agimos como se realmente acreditássemos nisso. A realidade é, e quero que vejam, a boa notícia para a humanidade. Boas notícias para nós, como seguidores de Cristo. Mas, na verdade, a boa notícia para a humanidade é que Deus é especialista. Deus é especialista em transformar derrota em vitória. Deus ama fazer isso. Quero que me ouçam dizer isso. Onde quer que você esteja lutando em sua vida, toda vez que você estiver nesse lugar de derrota, onde sente que não pode vencer, que não consegue superar, que não consegue fazer o que é necessário, Deus adora transformar um lugar de derrota em um de vitória. Isso é uma notícia tão boa para nós, porque todos aqui conhecem alguma derrota. Agora vejam, o que vocês deveriam ter feito era dizer amém para que as pessoas se sentissem normais. Vamos lá, gente. Ninguém disse amém. Então todos ao seu redor sentem que, bem, sou o único que enfrenta a derrota. Todos nesta sala conhecem algumas derrotas. Todos nesta sala podem olhar para trás em suas vidas e ver momentos em que gostariam de ter vencido. Queriam vencer, mas a realidade é que não conseguiram. E ouçam bem enquanto eu digo isso. A derrota é possível neste mundo porque a Bíblia ensina que temos 3 inimigos. A Bíblia ensina que a derrota é possível para você. É possível. Ficamos muito incomodados quando líderes cristãos caem e pensamos que o Evangelho ou a Bíblia não são verdadeiros porque algum líder cristão caiu de alguma plataforma.
Isso é tão ridículo porque a Bíblia ensina isso. Davi, Moisés, Pedro, todos eles grandes fracassos em suas vidas. A razão pela qual enfrentamos a derrota na vida é porque temos 3 inimigos. Falamos sobre esses 3 inimigos ao longo de toda esta série. Você tem um inimigo, o diabo. Jesus vem à terra, se apresenta e todos dizem: bem, eu só quero me concentrar nas palavras de Jesus. Jesus disse: eu vim para te dar vida, mas também disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele quer trazer morte aos seus relacionamentos, à sua maneira de pensar, a tudo isso. A Bíblia diz que enfrentamos o inimigo do mundo, este sistema de valores, este mundo que constantemente nos convida a nos afastar de Deus, a nos desviar do plano e dos desejos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que você tem um grande problema, que é você. Amanhã você pode dizer para o mundo no trabalho: fui a essa igreja e o pastor me disse que eu era o problema. Eles vão adorar, não é? Mas é isso que a Bíblia diz. Temos a carne, temos você, tenho a mim e somos um problema. Na verdade, o foco de Jericó era o mundo. A tentação do que você vê, toca e sente. Era disso que se tratava Jericó. Os capítulos 7 e 8 tratam da carne, da batalha interna, do ponto de vista do que fazemos. Quero lembrar a todos que ao se aproximar de qualquer livro da Bíblia, isso é verdade aqui, é uma história real de como Deus deu aos filhos de Israel tudo o que havia prometido a eles. Esta é uma história onde Deus disse: vou te dar esta terra, em Gênesis capítulo 12. E agora Deus está dando a eles o que sempre lhes prometeu. É uma lição muito importante para você e para mim sobre como nós conseguimos o que Deus tem reservado para nós. Assim como eles possuíram a terra prometida, Deus te deu promessas e quer que você as possua, mas você tem uma guerra em andamento, não apenas ao seu redor, mas também dentro de você. Assim, na vitória sobre a cidade de Ai, ouça isso. Você sabe o que significa Ai? Significa um monte de pedras. Você já sentiu que sua vida é apenas um monte de pedras? Eu já senti isso. Um monte de ruínas. É literalmente isso que significa. Então vamos ver e pense nisso por um momento. Prestem atenção. Como eu alcanço a vitória diariamente? Alguns perguntam: como vencer a pornografia? Como eu obtenho vitória sobre essa forma errada e negativa de pensar? Minha vida está completamente consumida por pensamentos negativos. Como eu obtenho vitória sobre minhas finanças, sobre minha atitude e sobre as palavras que saem da minha boca? É disso que se trata toda essa mensagem. Este capítulo está cheio de grandes lições sobre como passar da agonia da derrota em qualquer área da sua vida para o entusiasmo da vitória. Veremos 3 lições principais. Preparem suas canetas. Se você não costuma fazer anotações, comece agora. Primeiro, uma lição. Agora eu digo a vocês, isso é algo que todos nesta sala deveriam saber. Se existe um Deus e Ele realmente está em seu trono, realmente tem o controle, e todos viemos dele e todos vamos voltar para Ele, então você vai querer conhecer as lições sobre as promessas que Deus tem para você. Desafio vocês a fazerem anotações. Se vierem toda semana e percorrerem este livro, terão um comentário contínuo sobre Josué. Josué trata de como você pode alcançar a vitória, possuir e experimentar tudo o que Deus tem para você. Vejam Josué, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz: o Senhor disse a Josué: você precisa preparar sua mente. Eles saíram de uma derrota, acabaram de sair de uma derrota. Acabaram de lidar com seu pecado e agora é hora de voltar exatamente ao lugar onde acabaram de ser derrotados. O Senhor disse a Josué: estou saindo da derrota. Deus vai falar: mostre-me como obter a vitória. Não temas nem te desanimes. Leve com você todo o povo de guerra. Levante-se e suba a Ai. Veja, eu entreguei em suas mãos. A batalha nem sequer aconteceu e Deus está fazendo exatamente o que fez em Gênesis 12. Ele está lembrando Josué: o que eu tenho para você, você pode ter, Josué. Vou te dar tudo o que você precisa. Vou te dar tudo o que deve estar na sua vida para que você possa possuir. É isso que Deus nos ensina na Bíblia, desde o Novo Testamento para os seguidores de Cristo. Entreguei em suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Se você quiser fazer um estudo interessante, anote isso em seus apontamentos. Percorra a palavra de Deus e estude os não temas. Se você tem uma Bíblia, vá até o final e procure por medo. Você verá os pontos onde Deus fala sobre o medo. Não temas, você vê isso em toda a Bíblia. Dizem que há 365, mas ao contá-los, obtive outro número. Seja qual for o número, Deus nos diz repetidas vezes na palavra dele para não temermos. Agora, por que Deus diz isso? Digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Sinto que eu estou animado e mais ninguém está. Vamos lá, aqui vamos nós. Deus quer que seu povo saiba, ouçam isso, que há uma vitória prometida com ele. Anote isso, deixe-me dizer por quê. Porque nem todos aqui sentem que têm a vitória.
Espero que alguém me responda. Passamos parte da vida ouvindo que conquistamos a vitória, mas não a sentimos. Muitas pessoas honestas no casamento, relacionamentos, pensamento, atitude, perspectiva, nunca diriam: conquistei a vitória. Deus grita: você conquistou a vitória. Não sinto a vitória. O que você faz com isso? Se você for ao Novo Testamento e estudar sua Bíblia, anote Romanos capítulo 8. É um capítulo grandioso da sua Bíblia. Tenho a intenção, se Deus quiser, de ensinar versículo por versículo, Romanos 8, em breve. Está na minha agenda, diante de mim. Romanos 8 é um grande capítulo e enumera os desafios que enfrentamos ao seguir a Cristo. Se você se sente desafiado nesta manhã, a Bíblia não ignora os desafios. Ela fala sobre os desafios, mas depois esclarece. Enumera todos esses problemas. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas quais? Nesses desafios, dificuldades, tribulações e adversidades, o que faz um seguidor de Cristo? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Como é possível vencermos nessa confusão em que estamos? Por meio daquele que nos amou. Veja, como seguidores de Cristo, ouça-me com atenção. Temos promessas de Deus para as nossas vidas, promessas que Ele mesmo nos deu. Essas promessas, digamos, são como cheques em branco. Alguém gostaria de ter um cheque em branco, sabendo que há algo na conta? Vamos lá, agora. Sim, todos gostaram dessa verdade. Se vocês ficaram muito animados com isso, são como cheques em branco. E é isso que a Bíblia ensina. Há todas essas coisas que Deus te prometeu e Deus diz: eu vou cumprir. Pode ser que não faça no seu tempo nem do seu jeito, mas cumprirei minhas promessas. É como um cheque em branco, esperando que você, pela fé, faça o que eu te digo. Então lembre-se, Deus é um Deus de princípios e promessas. Se você não entende que Deus é um Deus de princípios e promessas, vai se afastar da fé porque vai pensar que deveria receber a promessa quando e como você quiser. A Bíblia não ensina isso. Neste livro repetimos que Deus é um Deus de princípios e promessas. Você vive o princípio e espera a promessa. O problema é que a maioria das pessoas vive sem conhecer ou reivindicar nenhuma das promessas de Deus. Pense nisso. Muitos, inclusive vocês, e digo isso porque amo vocês o suficiente. Muitos de vocês online sabem que Deus tem promessas para vocês. Mas quais são elas? Há mais de 7.000 na palavra de Deus, mas quais são elas? Então, muita gente passa a vida sem conhecê-las, sem reivindicá-las. Mas você pode fazer isso. E Deus faz essas promessas porque quer que aprendamos a confiar nele. Deus diz: eu farei isso. Isso te dá a oportunidade de viver o princípio, ver a promessa se cumprir e fazer com que sua fé cresça em Deus. Mas se você não tira um tempo para viver o princípio, não vê a promessa nem sua fé cresce. No versículo 2 ele faz outra promessa. Olhem isso. Farás com Ai e seu rei o mesmo que fizeste com Jericó e seu rei. Só que tomarás para ti o despojo e o gado como saque. Para ti coloque uma emboscada atrás da cidade. Agora quero informar alguns de vocês que talvez não saibam disso. Em Josué capítulo 6, que é Jericó, ele diz: vou te dar a vitória aqui em Ai, assim como fiz em Jericó. Bem, em Josué capítulo 6, quando tomaram a cidade de Jericó, Deus lhes disse: não peguem despojo, não levem nada para vocês. Quero que tudo o que pegarem vá para o tesouro do Senhor. Não é para vocês, é para mim. Façam de mim a prioridade. Quero que percebam isso. Vocês vão querer algumas coisas para si, mas vou pedir que não as peguem. Vou pedir que deem para mim e confiem que continuarei provendo para vocês. Assim, ele ensina que, de qualquer forma, tudo pertence ao Senhor. E Deus diz: vocês não podem pegar nenhum dos despojos para si mesmos. Por que Deus fez isso em Jericó? Digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo. Isso é algo que se vê ao longo de toda a Escritura. O primeiro era para Deus. Deus deveria ser a prioridade. Então, a primeira vitória, os primeiros despojos, esses são meus. Entreguem isso a mim. Deem-me a prioridade, deem-me primeiro. Coloquem-me em primeiro lugar, certo? E o princípio é: ouçam-me. Deus será a prioridade das nossas vidas e então o resto é para nós. Agora, isso é o interessante. Acã, se você não conhece esse nome, não tem problema. É sobre isso que trata o capítulo 7. Acã foi um homem que não ouviu a Deus e pegou alguns despojos para si mesmo. Em vez de dar a Deus o que Deus havia pedido que ele desse, ele ficou com aquilo para si. O problema dele foi, ouçam, isso foi o que aconteceu. Ele não estava disposto a esperar que o Senhor lhe desse, então pegou para si mesmo. Agora, muitos de nós, inclusive o seu pastor, em algum momento da nossa vida, vivemos assim. Não esperamos nem nos ajustamos ao que Deus nos chama para fazer. Não priorizamos o que Deus nos chama para fazer. Confiamos em nossos próprios instintos, sabedoria, desejos e vontades e nos lançamos. Deus ia dar a Acã o que ele precisava em Ai, mas Acã não quis confiar nele, em Jericó, para esperar até Ai, e por isso perdeu o que Deus tinha para ele. Por que ele perdeu o que Deus tinha para ele? Porque não esteve disposto a viver o princípio e esperar a promessa.
Fico me perguntando quantos de nós estamos dispostos a viver os princípios de Deus e esperar sua promessa. O desafio, porque sei o que alguns estão pensando. Vamos lá. Alguns pensaram, aqui está esse cara ensinando o Antigo Testamento. Isso não se aplica a mim, já não acredito assim, pastor. Bem, anote isso. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Faça dele a prioridade. Coloque-o em primeiro lugar. Tudo o que você é, tudo na sua vida, deveria chegar lá. Esse versículo significa, viva a vida do jeito de Deus. Viva a vida do jeito de Deus. Depois do que diz, todas as coisas serão acrescentadas. Posso levar ao livro de Josué, posso colocar lá em Jericó. E Deus diz, dê-me primeiro. Vai a Ai e ele diz, agora você pode ficar com o resto. Vocês veem isso? E por sinal, o único lugar onde Deus disse que eles não podiam ficar com o despojo. O único lugar onde ele diz isso no livro de Josué foi no primeiro lugar. Faça de mim a prioridade. Confie e espere em mim para a provisão da sua vida. Viva de acordo com meus princípios. Confie que cumprirei todas as minhas promessas. Mesmo que você não possa tocar, ver ou sentir agora, confie em mim e eu lhe darei o que você precisa. Foi isso que aprendemos aqui. Quando temos problemas, na maioria das vezes, você deveria anotar isso como seguidor de Cristo. Onde nos metemos em problemas, onde eu mesmo já me meti em problemas na minha vida, é quando coloco as coisas fora de ordem. Onde os seguidores de Cristo realmente se complicam, é quando colocam a vida fora de ordem. E você sabe o que significa ter a vida fora de ordem? Tendemos a amar as posses materiais mais do que os princípios do Mestre. Vou fazer uma pausa para dar ênfase nisso. Tendemos a desejar aquilo que podemos tocar, aquilo que podemos sentir, aquilo que podemos ver. Tendemos a basear nossa vida naquilo que podemos tocar, ver, sentir, ter ou experimentar. Mas a Bíblia não ensina isso, nem é assim. Veja, pense nisso. Temos todos esses despojos em Jericó e Deus diz, não os toque, deixe-os para mim, não os pegue para si mesmo. Depois você chega a Ai. Muitos de nós vemos Deus como alguém que nos tira ou retém coisas, mas o que ele ensina aqui é, confie em mim naquilo que eu te chamo para fazer e eu te darei o que você precisa. Normalmente queremos o que é importante primeiro e Deus depois. Ou viverei para Deus enquanto minha vida estiver bem, em ordem, e eu estiver experimentando o que quero. Então eu louvarei a Deus. Mas veja, isso não é verdade. Louvor é louvar a Deus quando você não pode vê-lo ou entendê-lo, porque confia que ele cumprirá. E Deus diz que não é assim que funciona. Coloque-me em primeiro lugar e então eu providenciarei todas as coisas que você precisa na vida. Se Acã apenas tivesse esperado, Acã morre, toda a sua família morre, se você voltar e ler o capítulo 7. E se ele apenas tivesse esperado, teria recebido o que Deus tinha para ele. E pessoal, vou dizer algo difícil, mas é verdade. Precisamos estar dispostos a esperar no Senhor. Uma das lições que estamos aprendendo aqui é que os princípios de Deus levam tempo. Mas aqui está a questão. Deus não está limitado pelo seu tempo nem pelo meu. O tempo dele é perfeito. Isso foi bom, isso foi bom. Então precisamos ser capazes de caminhar em obediência e esperar pela promessa. Essa é a lição. Essa é a primeira lição sobre as promessas de Deus. Deus ensina em sua palavra, como em Mateus 6:33, que devemos ter a capacidade de caminhar e viver o princípio, mesmo quando não experimentamos a promessa, porque sabemos que Deus é confiável. Isso fortalece nossa fé, aumenta nossa resistência e nos permite ver o que Deus quer que vejamos. Eu digo isso há anos. A única coisa pior do que esperar em Deus, alguns de vocês pensam, eu não posso dizer quantas vezes vi pessoas que consideraram o divórcio. E oraram e oraram e oraram para que Deus agisse em seu cônjuge, agisse em seu parceiro. De repente se cansaram e jogaram a toalha. É então que Deus começa a trabalhar no cônjuge. Dizem, acabei, tinham que ter feito isso. Você vê? Isso não é esperar pela promessa de Deus ou confiar. No final, Deus trabalha, mas terminamos porque queríamos fazer isso no nosso tempo. Não posso contar as vezes que vi isso, quando desistimos, quando cedemos, quando nos damos por vencidos, quando jogamos a toalha e não confiamos em Deus. Mas a lição aqui é que precisamos ser capazes de caminhar em obediência e esperar pela promessa. Porque a única coisa pior do que esperar em Deus é desejar esperado. Lição sobre os planos de Deus. Uma lição sobre os planos de Deus. Lembrem-se, no versículo 1, o Senhor disse a Josué o plano de Deus. No versículo 3, Deus diz, quero que você leve, não vou ler tudo porque é uma história. Vocês podem ler hoje e espero que o façam. Mas Deus diz no versículo 3 para ele levar 30.000 homens. Agora ouçam isto. Se não estavam para o capítulo anterior, vamos atualizá-los. Se perderam, não se preocupem. Quantos levaram para a primeira batalha? Levaram 3.000 homens. Lembram o que fizeram? Disseram, aí é pequena, damos conta, não precisamos de Deus. Agora eles voltam e Deus diz, quero que leve 10 vezes mais tropas.
Eles saem à noite. Deus diz, quero que você leve 30.000 homens e que ouça o Deus do universo. Vocês estão ouvindo esta manhã? Ele diz, quero que você prepare uma emboscada. Deus é um grande general de guerra. Deus diz a ele, nos versículos 3 a 9, isto é o que quero que você faça. À noite ele envia os 30.000 homens para prepararem uma emboscada. Josué, quero que você se levante de manhã e leve 5.000. Quero que você comece, ou leve os outros, e comece a marchar em direção à cidade. Quero que você marche em direção à cidade. Quando se aproximar da cidade, vire e fuja como se tivesse sido derrotado. Ao se virar e fugir, eles vão te perseguir e sairão atrás de você. Faremos com que esses 30.000 homens fiquem em emboscada. Eles entrarão na cidade. Quando você vir fumaça subindo, eles perceberão. Eles vão se virar e você os terá encurralados no meio. Até mesmo o versículo 12 diz, quero 5.000 homens a oeste e eles fecharão a retaguarda. Esse é o plano de Deus. O versículo 8 diz isso. Diz que você fará de acordo com a palavra do Senhor. Em outras palavras, pessoal, eu tenho um plano para a batalha. Me escute nos seus relacionamentos, na sua vida. Lembre-se de que isso é uma imagem da batalha contra a carne. Deus diz, olha, você está lutando contra a pornografia, com sua atitude, com sua perspectiva, com seus relacionamentos, com você mesmo. E Deus diz, eu tenho um plano para a batalha, eu tenho um plano para o desafio. E acho importante notar, quero que todos ouçam isso, a diferença entre Jericó e Ai. O plano que Deus dá para a vitória em Ai é completamente diferente do plano em Jericó. Ouçam isso com muita atenção. Isso é enorme. Eu nem consigo começar a enfatizar o quanto isso é importante. Deus tem planos e estratégias muito além das nossas mentes e entendimentos limitados. Agora vejam, isso não surpreendeu vocês como deveria. É isso que eu realmente estou tentando dizer. Deus é muito mais inteligente do que você. Isso soou melhor? Vamos lá. Me senti melhor dizendo assim. Não sei vocês, mas eu sim, certo? Deus é muito mais inteligente do que você. Como alguns tentando resolver seu casamento ou finanças. E Deus lá em cima dizendo como se ele não tivesse tido toda a existência para descobrir o que você precisa fazer. Então vou me sentar aqui e esperar até que de repente você seja o primeiro a descobrir. Não é mesmo, pessoal? Vamos lá, certo? Em oração dizemos, Deus, você sabia que ela fez ou disse isso? Sabe que ela age assim e assado? E se ela fizesse isso ou ele fizesse aquilo? Então é como se tentássemos informar ao Deus que sabe tudo. Deixe-me te dizer o que isso nos mostra. Não somos as pessoas mais brilhantes que já foram criadas. Vocês precisam saber disso. Tudo bem, veja, Deus tem planos e estratégias muito melhores do que os seus. E quero dizer isso e quero que você me ouça com muita atenção enquanto digo, e peço a Deus que isso alcance muitas pessoas. Uma igreja. Os verdadeiros seguidores de Cristo nunca podem se permitir colocar uma tradição religiosa imposta, ou a complacência, ou a apatia acima de buscar a Deus e o que Ele realmente quer para suas vidas em todos os momentos. Quero que todos ouçam isso. Digam amém, para eu saber que estão ouvindo. Quando o que fazemos se trata mais dos apetites do homem do que dos planos e do louvor a Deus, já não estamos adorando a Deus, estamos adorando a nós mesmos. O que muitos teriam feito em Jericó. Eu acho que muita gente da Igreja de Cristo em Jericó teria construído um templo e ficado lá, permanecendo naquele local por um tempo considerável. Acho que é isso que muitos cristãos fazem hoje. Muitos dizem, isso funcionou, foi um momento e veja o que Deus fez. Então construímos algo. Já viajei pelo mundo para ver os lugares de Jesus e onde quer que você vá, alguém construiu alguma coisa. Venha, cante aqui, adore aqui, faça isso. Você tem que cantar esse tipo de música e se vestir assim. Não é interessante? Pense nisso. Por exemplo, se eu vou a lugares sagrados judaicos, tenho que colocar uma kippá na cabeça. Depois chego a outro lugar e me dizem, não use chapéu no santuário. Pense nisso. Em um lugar, dizem que você deve cobrir a cabeça e no outro não. Acho que o ser humano pode estar atrapalhando um pouco isso, não é? Acho que podemos estar criando coisas que não têm nada a ver com Deus, mas sim conosco mesmos. E isso não é adoração a Deus. Isso é adoração ao homem. Devemos ter cuidado com o que fazemos com as coisas de Deus. Você precisa perceber a diferença nessa estratégia. Quero dizer, pensem nisso. Certo, eles vão durante o dia para Jericó, vão à noite para Ai. Isso é algo completamente diferente. Pensem nisso, em Jericó, foi Deus quem fez. Marchem, gritem, eu derrubo os muros, eu gosto das batalhas. Alguém pode dizer amém? É como dizer, vou orar e o Senhor cuida do resto. Obrigado, Jesus. Essas são boas, não é? Em Ai, o que eles fazem? Eles lutam. Estão enviando 30.000 homens, outros 5.000 em emboscada e outro grupo vindo pela frente. Ou seja, são batalhas em grande escala. As estratégias de Deus mudam.
Agora preciso que digam amém. Os princípios de Deus nunca mudam. Mas vou te dizer uma coisa, muitas vezes pegamos coisas e as fazemos passar por Deus. Isso é estratégia, não princípio. E precisamos ter cuidado com isso. Quando Jesus veio, por que ele repreendia mais os religiosos? Eles estavam pegando a estratégia e transformando em princípio. Deus queria que eles se concentrassem no princípio. Um dos lugares mais perigosos para isso é em igrejas de longa trajetória como a nossa. Os princípios de Deus nunca mudam, mas os métodos de Deus mudam sim. Aqui você vê a diferença. Deus age de forma diferente. Em Ai não há milagres. Deus diz, vão lutar, vão para a batalha. E suas estratégias mudam constantemente. Quando você lê esses versículos assim, você vence. Josué pegou o exército principal e fomos e escondemos os 30.000. Colocou 5.000 ao outro lado. Marchou em direção a eles. Virou-se e fingiu que estava fugindo. Eles saíram da cidade. Todos avançam e conseguem uma vitória total e completa. Vejam o versículo 7. Vocês se levantarão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus a entregará. Agora me escutem, eles tinham trabalho a fazer. Escutem, eles tinham esse trabalho que precisavam realizar, mas foi Deus quem providenciou a estratégia para trazer a vitória. E é isso que vamos aprender nesta manhã, estratégia. Por isso nos reunimos, adoramos e estudamos a Bíblia, porque Deus nos ensina o que devemos fazer. A lição aqui é que, quando você segue o plano e a estratégia de Deus e se alinha com o que Ele está fazendo, pode ter certeza de que Deus alcançará a vitória. Por isso é tão importante que as igrejas não fiquem presas a tradições, coisas feitas pelo homem e todo esse tipo de coisa. Se não tomarmos cuidado, Deus pode agir de forma diferente, mas acabamos fazendo as nossas próprias vontades em vez daquilo que Deus quer, e assim perdemos a vitória que só Ele pode dar. E não me venha dizer que, com todas essas igrejas em cada esquina e todas essas nações, não tem alguma coisa errada acontecendo em algum lugar. Será que podemos fazer coisas humanas em vez das coisas ordenadas por Deus, para as quais Ele nos chama? Estamos perdendo o que Deus tem para nós? Pastor, pregue. Vamos, não fique muito animado porque ainda tenho muito a dizer. Versículo 27. A Bíblia diz que Israel tomou para si apenas o gado e os despojos da cidade. Olha isso. Conforme a palavra do Senhor que Ele ordenou a Josué. Lembrem-se, eles foram derrotados porque não obedeceram a Deus. Alguns de vocês vieram esperando que Ele falasse a sua situação. Senhor, eu realmente preciso de uma palavra Tua. Alguns de vocês experimentam derrota porque não fazem o que Deus lhes disse. É daí que vem a derrota. O que eles fizeram? Eles fizeram um ajuste em suas vidas, mudaram e cumpriram tudo o que Deus pediu. A obediência traz a vitória. Eles perderam da primeira vez em Ai. Louvado seja Deus. Eles ouviram a Deus. Eles venceram na segunda vez. Vocês agradecidos, escutem-me. Você já teve uma derrota em sua vida? Você está despertando. Muito obrigado. Eu aprecio muito isso. Fico feliz em ter você comigo esta manhã. Ouça-me com atenção. Deus é um Deus de uma nova oportunidade. E eu agradeço a Deus por isso. Ouça, nunca permita que o inimigo minta para você. Peço a Deus que esta mensagem alcance verdadeiramente aqueles que lutam com as boas novas e a esperança de Jesus Cristo. Deus não é apenas o Deus que castiga o pecado, Ele é o Deus que perdoa o pecado e oferece redenção. Deus não é apenas o Deus que castiga o pecado. Ele é o Deus que perdoa os pecados. E não há contradição entre ambos. Essa é a natureza perfeita de Deus. Na semana passada eu disse, e acredito que é uma grande afirmação, que o impacto do pecado é grande. A Bíblia ensina em Romanos 3, 23 e Romanos capítulo 6, versículo 23. Ambos ensinam, o impacto do pecado é grande e é juízo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, versículo 23. Então me escute. O impacto do pecado é grande, é juízo. Muitos aqui já sentiram o peso do juízo pelo pecado, mas me escute com atenção. O impacto da graça de Deus em Jesus Cristo é maior, como ensina a Bíblia. A Bíblia diz em João 3,17 que Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Que a graça de Deus em Cristo Jesus é maior do que o nosso pecado. Uma das minhas histórias favoritas, que quase não se ouve mais. Hoje em dia todos querem atacar e falar sobre como esse líder cristão pôde fazer isso. Como esse líder cristão pôde fazer aquilo. Você já leu Lucas 22? Todas essas pessoas lá fora te condenando, já leram Lucas 22? Já leram quando Pedro disse, ó Deus, eu nunca te negaria. Eu nunca te negaria. E Jesus lhe diz, sim, você vai negar. Sabe o que Pedro faz? Ele nega. Ele fica ali parado e diz, eu não conheço esse homem. Aliás, você sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou o nome dele. Ele precisava de validação de que não estava com aquele homem. Eu não acredito no que ele ensina. Eu não vivi assim. Lucas 22, você está ouvindo?
Não tenho certeza se isso poderia acontecer na nossa cultura hoje em dia, mas aconteceu na sua Bíblia, 53 dias depois. 53 dias depois, pouco mais de um mês. Pedro se levanta e, em vez de negar a Cristo, prega a mensagem no Pentecostes. E 3.000 pessoas chegam à fé em Jesus. O impacto do pecado é grande. O impacto da graça de Deus é grande, mas o impacto da graça de Deus é ainda maior. Vamos lá, isso foi bom. A maior derrota de Pedro foi uma de suas maiores vitórias. E veja, na mesma vida, essa é a grandeza de Deus. Deus ama, e eu creio que Ele fez isso aqui em nossa igreja, através de temporadas e tempos. Acredito que Ele fez isso na maioria das igrejas que existiram por um tempo. Deus adora transformar um lugar de derrota em um de vitória. Vamos lá, cara. Estou animado por poder ensinar isso nesta manhã. Vocês deveriam estar mais animados. Aqui vamos nós. Número 3. Há uma lição sobre a provisão de Deus. Uma lição sobre a provisão de Deus. Deus disse que eles deveriam destruir completamente a cidade de Ai. Isso é algo difícil para as pessoas. Vejam o versículo 28. Josué queimou Ai, mostrando a provisão de Deus para quem anota. E vamos garantir que entendam isso. Ai ficou como um monte de ruínas para sempre. Ouçam isso, uma desolação até hoje. Agora sabemos, e eu ensinei isso ao longo de toda esta Bíblia, escutem-me, compartilhei isso com vocês. Este é o juízo de Deus sobre os cananeus. Eles eram um povo incrivelmente perverso. De verdade, amigos, havia um abuso infantil inimaginável. Eles pegavam crianças, colocavam-nas sobre um altar e as queimavam vivas. Era um lugar de maldade inimaginável. Escutem-me. Deus é um Deus que julga o pecado. Essa é a sua justiça. Deus estava trazendo Israel aqui para trazer juízo sobre os cananeus. Agora, Israel pecou no capítulo 7. E o que Deus fez? Deus trouxe juízo sobre Acã, porque Deus realmente julga o pecado. Nunca deixe que te digam o contrário. Bem, eu sei o que Deus diz, mas ao longo desta Bíblia, Deus julga o pecado. Então, como isso fala conosco? Como nos fala o fato de você ver a desolação desta cidade? E a Bíblia diz que até hoje, lembre-se do que eu te disse. Ouça com atenção. Ai representa a carne. Ai é uma representação da carne. Você e eu, com o que lutamos, nossa atitude. Já te disseram algo? Você sabe que Jesus quer que demonstre bondade e graça, mas pensa em mostrar outra coisa. Tudo bem, pastor. Todos os espirituais agem como se não soubessem do que estou falando, mas eu sei do que estou falando. Minha boca é rápida, minha mente é ainda mais rápida. Posso te dizer, isso vai te causar problemas quando você for casado e tiver filhos. Só estou te avisando agora. O que isso nos diz? Deixe-me te contar a lição. Você deveria anotar isso em seus apontamentos. Só existe uma maneira de lidar com o inimigo da carne, e é matando-o. A única maneira de lidar com o inimigo da carne é matá-lo. Está na sua Bíblia. Vou te mostrar aqui. Fique comigo. Quando você nasceu, a Bíblia diz que nascemos na carne. Alguém pode se perguntar o que isso significa. Bem, percebeu que ninguém precisa te ensinar a pecar? Eu tenho 4 netos. Nunca precisei chamá-los de lado e dizer, é assim que se mente. Nunca precisei fazer isso. Eles simplesmente fazem isso naturalmente. Nunca precisei chamar meus netos de lado e dizer, é assim que se perde a paciência. Agora eu tenho uma neta de 1 ano. Outro dia, ela me olhou com a cabeça baixa, cabelo no rosto e os braços cruzados, dizendo, estou chateada com você. Ninguém precisou ensinar isso a ela. Eu não precisei ensiná-la a franzir a testa. Na outra noite, ela estava gritando comigo na minha casa. Essa doce menininha estava gritando com seu pastor. Não gostava do que eu fazia. Não foi a primeira vez e não será a última. Você não precisa ensinar isso às pessoas. Nascemos com a natureza carnal. Veja, tudo o que você precisa fazer é dar às pessoas acesso às redes sociais e elas vão estragar tudo. Não é verdade? Você vai ver vingança, reclamações e negatividade. E eu simplesmente odeio que o nosso mundo seja assim. Bem, você é assim. Você nasceu na carne e quando coloca sua confiança em Cristo, recebe uma nova natureza, mas não perde a velha natureza. Pense nisso. Eu vou a Cuba todos os anos, e a cada ano que vou, vejo aqueles carros incríveis. Já peguei táxi naqueles carros antigos. O que aconteceu foi que paramos de enviar coisas para lá. Você sabia que fechamos essas fábricas nos Estados Unidos? Não fabricamos mais esses carros. A maioria agora está remendada e tem alguma peça para mantê-los funcionando. Mas você tem esses carros gloriosos, incríveis, circulando por Cuba. Mas a realidade é que nem sequer os fabricamos mais. A produção dessas fábricas nem existe mais. Mas como foram produzidos, ainda circulam pelas ruas. Bem, você tem sua carne e ao vir para a fé em Cristo, recebe uma nova natureza. O problema é que você teve sua velha carne por muito tempo. Algumas pessoas ensinam que, ao vir para a fé em Cristo, você perde sua velha natureza e só recebe a nova. Isso não é que a Bíblia ensina. Ouviram o que eu disse? Se não acredita, deixe-me esclarecer sua teologia. Case-se e pergunte ao seu cônjuge se perdeu sua velha essência.
Vamos lá, eles vão adorar te dizer, bem querido, amor, marido, ou seja lá como você os chama, com prazer eles vão te dizer que você ainda tem essa velha natureza. Talvez só digam isso, mas vão dizer, veja Efésios 4, quanto ao antigo modo de viver, isso é a carne. Olhe para isso. Despoje-se do velho homem, corrompido por desejos enganosos. Isso é o que há em você, que sejam renovados no espírito da sua mente. O que ele está dizendo, pessoal, é que vocês precisam sair disso e lutar contra essa natureza. Essa é a batalha que temos. E vista-se do novo homem. Ele está falando com cristãos. Ele diz que você tem sua velha natureza, mas lhe foi dada uma nova. Você deve assumir a nova e fazer morrer a velha, a semelhança de Deus. Foi criada em justiça. Isto é em santidade e verdade. Pense nisso. Ele está dizendo que você precisa tirar tudo do seu velho eu e deixar que o novo você, que é Deus, opere em você. Você tem uma nova natureza dada por Deus. Esse é o Espírito de Deus que quer fazer a mente pensar e responder corretamente. Por isso precisa começar a estudar sua Bíblia. Por isso você precisa orar, precisa viver em comunhão e deixar Deus agir em você, fazendo você crescer e se desenvolver, porque é necessário fortalecer a nova natureza e fazer morrer a velha natureza. Veja Gálatas 5:17. Vou te mostrar isso, está em toda a Bíblia. Porque a carne, deixa eu te explicar o que é isso. É você. Coloca seu desejo contra o Espírito. Quem é o Espírito? Essa é a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, o Espírito contra a carne, a oposição entre si para que você não faça as coisas que deseja. Uau, essa é a minha vida. Paulo disse assim em Romanos 7, eu sei o que deveria fazer, percebo que não faço. Sei o que não deveria fazer, mas me pego fazendo exatamente isso. Há uma guerra acontecendo nos seguidores de Cristo. Alguém já sentiu essa guerra alguma vez? Eu só queria 1 minuto para me sentir normal e uns 20 de vocês me permitiram isso. Digam amém para eu saber se estão ouvindo. O sinal de que você é ou não um seguidor de Cristo, e isso vai ajudar alguns de vocês, não é que você não tenha maus desejos. O sinal de que você é um seguidor de Cristo não é que você não tenha maus desejos. Entendam isso, mas sim que você está em guerra com eles. Oh, isso foi bom. Estamos tentando produzir isso. Eu lhes digo, algumas dessas pessoas lá fora hoje em dia estão tentando criar um cristianismo que seja perfeição. E Deus diz que isso é impossível. A perfeição vem na próxima vida, não nesta vida. Nós vamos falhar, nós vamos fracassar. Ouçam-me com muita atenção. Deus não vai tirar perfeição de você nesta vida, porque você não pode ser perfeito. O que Deus vai fazer é trabalhar a correção na sua vida, onde Ele te convence, te atrai, te ensina, te molda e te forma. Sim, você melhora. Sim, você se torna melhor. Mas você está em uma jornada de conquistar a terra. Você vai lutar contra algumas Jericós. Você vai lutar contra alguns, terá batalhas na vida. Pare de pensar que só porque um pensamento ruim veio à mente ou foi tentado a fazer algo, você não é um seguidor de Cristo. Me escute. O fato que prova que você é de Cristo é que você quis dizer algo, mas não disse. Não é verdade? Eu costumo dizer que essa é a maior prova de que sigo o Senhor Jesus Cristo. Não digo muitas das coisas que penso quando as pessoas me dizem algo. Só estou dizendo... Então qual é a solução para tudo isso? Como alcançaremos a vitória? Gálatas 5. Acho interessante que as pessoas pensem que essa guerra não está acontecendo, mas é o que Gálatas diz. Todo o livro de Gálatas 5, versículo 24. O contexto é a guerra entre carne e espírito. Veja o que diz. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Significa que os fizeram morrer. Isso remonta. Jó disse isto. Fiz um pacto com meus olhos de que não vou olhar aqui. Ele estava fazendo morrer a carne. Por isso, quando você lê o salmista e lê algumas dessas coisas e vai ao livro de Daniel e fala sobre o fato de que se eu decido que não vou fazer isso, ele fazia morrer sua carne. Não é que ele não desejasse. Porque José conseguiu resistir à esposa de Potifar? Ela devia ser uma mulher bonita. Ele havia feito morrer a carne. Como eu poderia fazer isso ao meu Deus? Estou morto. Ele está vivo confiando nele. Não quero ler tudo isso. Eu não queria fazer isso, mas vou fazer. Veja o que a Bíblia diz em Colossenses 3, quero que você veja isso. Se você ressuscitou com Cristo, se você é seguidor de Cristo, continue buscando as coisas do alto. É por isso que fazemos isso. Onde Cristo está sentado à direita de Deus, coloque sua mente na palavra de Deus, nas coisas de Deus, não nas coisas que estão na terra.
Vejam, acontece que passamos quase todo o nosso tempo olhando para o mundo e ouvindo a carne, e nunca damos atenção ao que importa para Deus. Vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Veja o que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. É por isso que vivemos, porque estaremos com Ele para sempre. Portanto, considerem os membros do seu corpo terreno, esses desejos, como mortos para a imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Porque por causa dessas coisas a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. E nelas vocês andaram antes, quando viviam nelas. Vocês estavam vivos para essas coisas, mas agora também livrem-se de todas elas. Deixem de lado a ira, o furor, a malícia, a calúnia e as palavras abusivas da sua boca. Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há distinção entre grego. Ele diz: todos os que vivem assim, não há distinção entre nós. A raça não importa, a origem não importa, o passado não importa. O único que importa é que nos unimos como família de Deus para viver por Jesus e morrer para o eu. Veja, quando você coloca sua confiança em Cristo para o perdão dos seus pecados, a vida que Ele tem para você é que posicionalmente sua carne foi colocada à morte. Em outras palavras, Deus te deu o seu Espírito, te revelou a sua palavra e te deu a família de Deus. Ele disse: você tem lutado e batalhado, morrendo por isso, mas agora eu te trouxe aqui e te dei recursos. Agora na sua vida você pode adotar nova mentalidade, aprender novas e ter vida nova. E ele diz: você está morto para isso, a menos que permita volte à vida. E ele está dizendo que diariamente você precisa morrer para a carne. Ele está dizendo que a cada dia você precisa fazer morrer essas coisas na sua vida. Todos os dias você precisa morrer para a carne. Boas notícias. Todos os dias você precisa ir até Deus e dizer: vou fazer um funeral. Vou fazer um funeral com a minha atitude, perspectiva, comentários, para onde vou, o que faço, estou deixando meus desejos morrerem. A Bíblia nos ensina que toda vez que você tem um funeral, você recebe uma ressurreição e ganha vida para a novidade de Deus. Como disse Watchman Nee. O vigia Nee disse: a carne está ruim demais para ser limpa. Ela deve ser crucificada. Agora quero que você ouça. Desde 1776, nesta nação, estamos tentando limpar a carne. Nós legislamos. Você não pode fazer isso nem ter aquilo. Você não pode ir nem fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Melhorou ou piorou? Elegemos presidente após presidente, deputado após deputado, senador após senador. Vocês estão me ouvindo esta manhã? Fizemos de tudo para colocar o homem na posição de poder nos limpar. As coisas pioraram. Não melhoraram, porque a Bíblia ensina que a única maneira de um homem se tornar o homem que Deus o criou para ser é que esse homem tem que morrer. E Jesus tem que ganhar vida nesse homem. É isso que a Bíblia ensina. E eu lhes digo, temos pessoas gritando e marchando nas ruas, tentando limpar o homem, e o homem só piora. O homem não pode simplesmente ser limpo, ele precisa ser crucificado. Gálatas 5,16, veja o que diz. Mas eu digo, aqui está como você obtém a vitória. Ande pelo Espírito e você não satisfará os desejos da carne. Cara, se agarre a isso. Pense em Deus. Coloque seu foco em Deus. Busque a Deus. O que Deus gostaria que eu fizesse? Como Deus me guiaria? Qual é a voz de Deus para a minha vida? Bem, eu sei o que Deus diz, mas não. Ele diz: não, meu nome é Cris, sou o pregador aqui, não fiquem bravos. Está tudo bem, só digo o que está escrito. Eu só ensino o que a Bíblia diz e isso é interessante. Muitos dizem que a Bíblia contradiz. Posso guiá-los ao livro de Josué, capítulo 6, 7 e 8. Posso mostrar o problema que o homem enfrenta hoje. Estamos tentando limpar o homem, não conseguimos. Deus precisa matá-lo e dar-lhe vida. A Bíblia ensina. Vamos voltar para Josué. Estamos quase terminando. Vocês estão animados? Eu agradeço a vocês. Sei que alguns queriam aplaudir e vocês não, então eu agradeço. Só queria dizer isso. No versículo 30 diz: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Ele acabou de vencer a grande batalha, destruiu completamente Ai. Agora ele os guia 20 milhas ao norte até um lugar chamado Siquém. E o Monte Ebal foi onde eles viveram esse princípio das Escrituras. No versículo 31 diz que assim como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado a Israel, ele construiu um altar, porque Moisés disse: construa um altar. Josué prioriza o princípio de Deus. É simplesmente obediência. Lembre-se, Deus disse a Josué em Josué 1, versículo 7: faça conforme tudo o que meu servo Moisés te ordenou.
E é exatamente isso que acontece aqui. Depois disso, ele vai e estabelece isso. Foi uma referência a isso. Ali marcou a derrota porque não ouviram a Deus. Agora marca a vitória e o sucesso porque ouviram a Deus. Ele disse, olha Josué, se você fizer tudo o que eu te ordenei, prosperará e terá sucesso. Esta passagem mostra um ponto-chave. Nos versículos 31 e 32, eles constroem um altar. Nas pedras desse altar, eles escrevem a lei de Deus. Então, para nós, diríamos que escrevem a palavra de Deus. Eles escrevem os mandamentos de Deus que tinham naquela época. Eles as escrevem nessas pedras. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 27. Em Deuteronômio 27, Deus ordenou ao povo: isto é o que quero que façam ao chegarem à terra prometida. Então Josué deu prioridade ao princípio, esperando pela promessa. Aqui está a lição. Ler, pesquisar, lembrar, refletir sobre a palavra de Deus. Tudo isso é inútil se não colocarmos em prática o que aprendemos. Veja, eu te amo o suficiente para te ajudar a captar isso e visualizar em sua mente. E para alguns, é assim que está a sua vida. E Deus nos ajude, porque isso não é ensinado na igreja. Aqui está a sua vida. Sim, você veio a Cristo. Sim, quanto à sua posição, você tem tudo o que precisa para obter a vitória que Deus quer que você tenha, mas continua vivendo na carne em vez no espírito. Você continua fazendo a vida do seu jeito, em vez do jeito de Deus, e se pergunta por que não obtém um resultado de Deus. É porque você não é Deus e eu também não sou. E nunca produziremos um resultado sobrenatural sendo seres naturais sem uma intervenção sobrenatural. Você não obterá um resultado sobrenatural de um ser natural sem intervenção sobrenatural. A obediência à palavra de Deus dá esperança ao povo de Deus. É viver este livro, confiar em Deus quando não o vejo, confiar quando não entendo, fazer as coisas do jeito de Deus, mesmo quando não quero. Essa continua sendo a resposta. Então Josué constrói este altar. O propósito do altar era o sacrifício. No versículo 31, aprendemos que eles ofereceram um holocausto e também uma oferta de comunhão. O holocausto representava a expiação do pecado. Eles estavam sacrificando porque diziam, somos pecadores, pecamos e estamos fazendo um sacrifício. As ofertas de comunhão reafirmavam esse compromisso entre eles e Deus, entre Deus e eles. Na Bíblia, toda vez que você vê alguém em paz com Deus, construindo um altar no Antigo Testamento, é uma imagem da cruz de Jesus Cristo. Portanto, toda vez que você vê um altar sendo construído no Antigo Testamento, é como uma imagem da cruz de Jesus Cristo. Isso acontece logo após a derrota de Ajai. Isso nos lembra que o fracasso não é definitivo. Ela nos lembra que sempre há um caminho a seguir graças ao perdão em Jesus Cristo. Eles simplesmente falharam. Eles não tiveram sucesso. Eles se afastaram do plano de Deus. Josué 7. Agora, em Josué 8, eles celebram que o fracasso não é definitivo. Há um caminho a seguir graças ao sacrifício que Deus dá. Onde aprendemos essa verdade gloriosa? Tudo o que ensinei esta manhã, sabe onde você aprende? Na palavra de Deus. Sabe o que eles estão fazendo em Josué capítulo 8? Eles pegam a palavra de Deus e a colocam no centro. Por isso foi escrita nessas tábuas. Eles diziam, deixe-me te dizer uma coisa. Teremos tudo o que Deus quer que tenhamos, porque faremos tudo o que Deus nos disser. Essa é a imagem aqui. São os 10 mandamentos. Deus disse, nós cremos. No versículo 32 e seguintes, Deus dá uma lição objetiva. Você acha que não vai entender isso? Sim, você vai. Fique comigo. O Monte Ebal está na margem ocidental hoje. Depois você tem outra montanha, o Monte Gerizim. Agora há um vale entre elas. Esse lugar era chamado de Siquém. Em Deuteronômio, Deus dá instruções sobre o que os filhos de Israel deveriam fazer ao entrar em Canaã, a terra prometida por Deus. O que ele queria que fizessem no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Na verdade, em Deuteronômio 27, 12, veja o que diz. Quando atravessarem o Jordão, estes ficarão sobre o Monte Gerizim para abençoar o povo. Ele menciona 6 tribos. Existem 12 tribos de Judá. Deuteronômio 27, 13. Para a maldição, estes ficarão sobre o Monte Ebal. Não sei você, mas eu preferiria estar na outra montanha. Eu digo a eles, tudo bem. 6 tribos das 12 tribos, as que iam para o Monte Ebal. Quando eram lidas as maldições, a Bíblia diz sem detalhes. Leia em Deuteronômio 27, diziam, a maldição de Deus. Não faça isso. Isso trará destruição, dor, dificuldade para a sua vida. Não faça isso. Não é o plano que tenho para você, nem o que quero para você. Não faça isso. Tinha todas essas tribos ali e diziam amém. Não faça isso. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Ele cumpre suas promessas. Amém. É melhor você fazer o que ele diz. No Monte Gerizim liam as bênçãos. Ao lê-las, como em Deuteronômio 28, diziam amém. É verdade de Deus, eu creio e vivo nisso.
É verdade. Amém. Abençoe-o. Sempre de olho neles, diga amém. Então eles não sabiam. Por mais bíblico que eu seja, todos agem como se não soubessem do que estou falando. Você já foi a um evento esportivo? Sou fã da Georgia Tech. O bom de morar no Arkansas é que o time deles não está melhor que o nosso. Então está tudo bem. Mas quando vou aos jogos da Georgia Tech, eles fazem a animação assim. Eles têm um lado. Esse lado grita Vespas. O outro lado grita Yellow Jackets. Você sabe do que estou falando? Eles agem como se não soubessem, mas eu sei que eles fazem sua animação Whoopie aqui no Arkansas. Nem tente agir de forma respeitável aqui, certo? Vocês fazem o grito Façam-me o favor. Nós somos apenas Yellow Jackets. Vocês fazem mais do que a gente. É isso que vocês veem aqui. É como se estivessem lendo isso e há tribos dizendo amém, amém. E então ele lê sobre as bênçãos. Tudo isso tem a ver com obediência. E posso dizer uma coisa? Vocês não acham que alguns provavelmente não queriam ouvir as maldições porque alguns eram culpados disso? Imagino que até naquela época alguns não queriam ouvir sobre as maldições. É assim também hoje na igreja. Isso é como um culto de aliança, de adoração. A palavra de Deus está sendo proclamada. O povo de Deus está respondendo. E isso é importante porque Deus fazia o povo crescer. Ele dizendo, olhem, isso traz maldições. Não quero isso. Eles diziam, amém Deus, obrigado, são bênçãos. Isso é o que quero, o que Deus diria hoje. Não quero maldições, quero bênçãos. Então diga amém, isso é uma maldição. Não faça isso. Diga amém, isso é uma bênção. Participe disso. A palavra era adoração. Agora, por que Deus fazia isso? Deus queria deixar claro ao povo, e Deus quer deixar claro para você e para mim que se obedecermos à palavra de Deus, seremos abençoados. Se desobedecermos à palavra de Deus, seremos amaldiçoados. Por que Deus fez tudo isso? Vá ao Monte Ebal, vá ao Monte Gerizim e construa isso. E é isso que eu quero que você faça. Por que Deus fez as maldições? Eu não entendo por que Ele faz todas essas maldições. Deus sabia disso. Deus sabia disso. Que nunca alcançaríamos a perfeição. Ele sabia que pecaríamos e que a carne prevaleceria em nossas vidas. Na verdade, ouça o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2. Diz, filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. Esse não é o meu plano para vocês. Veja o que diz a seguir. Graças a Deus, esse versículo não termina aí. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que isso significa? Propiciação significa alguém que satisfez a ira de Deus em seu lugar. Jesus a satisfez. Posso te dizer uma coisa? A ira de Deus estava caindo sobre a vida de Chris Dixon. Eu sei que pequei e a ira de Deus estava caindo sobre mim. E o Filho de Deus permitiu que a ira caísse sobre ele em vez de sobre mim. Assim, eu nunca teria que enfrentar essa ira. E diz o seguinte, não só pelos teus, não só pelos nossos, os de Chris Dixon, mas também pelos de todo o mundo. Por isso Deus colocou esse altar ali. É isso que Deus faz com toda a humanidade. Está na sua Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia se contradiz. Deus pega toda a raça humana e a coloca em um vale. E sabe o que Deus te diz hoje? Me escute, sejam quantos forem os dias que te restam, me escute atentamente. Deus diz, você escolhe a sua montanha, você escolhe a sua montanha. Você pode ter maldições, você pode ter bênçãos. E eu te dei revelação do que trará maldição. E eu te dei revelação do que trará bênção. Você escolhe a montanha. Você pode escolher a montanha no seu casamento, nas suas atitudes e nas suas perspectivas. Você pode reviver a velha natureza, você pode ceder à carne, você pode fazer o que acha que é melhor, você pode seguir o seu próprio caminho. E é isso que o mundo rejeita com fúria contra o cristianismo. Fica furioso porque existe maldição. E Deus está dizendo, espere um momento, espere um momento. A única opção que você tinha era a maldição. Eu sou quem enviou o Filho de Deus a esta terra para receber a ira, a pena, o castigo pelo pecado. Então agora você pode escolher em qual montanha. E hoje eu te perguntaria sinceramente, quero dizer, pense sobre isso. Precisamos de reflexão em nossa fé em Cristo. Sobre qual montanha você está construindo sua vida? Você está construindo sobre as maldições ou está construindo sobre as bênçãos? Eu adoro o que Charles Spurgeon disse e com isso vou encerrar. Ouça-me com muita atenção. Guarde a palavra de Deus e ela guardará você. É isso que acontece neste texto. Se você guardar a palavra de Deus, ela guardará você. Confie nos princípios de Deus e Deus cumprirá suas promessas.